Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Já te falei, né? Praça Seca 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Mas também tem aí entre a estação do BRT e a igreja, tem a praça que está reformulada ali e o coreto. Então é fácil de você chegar aqui e trocar uma ideia com a gente, tá? Então é muito bom ter você aqui. Vamos estudar a palavra de Deus e por isso eu estou pedindo para você dar o like aí. Gostei dessa transmissão e mais do que isso, seja um bom evangelista, compartilhe isso, esta live, esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa abençoar outras pessoas também. Quem sabe você tem um amigo que também está fuçando, estudando o livro de Hebreus e pode ouvir algo sobre este livro. Muito bom ter você aqui, muito bom louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor junto com você, estudando esta carta inspirada pelo Senhor, a carta aos Hebreus. Vamos orar? Pedindo para que Deus nos oriente, nos guie e seja muito claro para falar, não apenas as nossas mentes, mas acima de tudo aos nossos corações. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre a tua palavra. Muito obrigado porque temos livre acesso à tua palavra. E, ó Deus, que a tua palavra seja poder reverberando dentro de nós, a fim de que nós façamos o que deve ser feito, mas fundamentado nela. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, estamos terminando, são 13 capítulos Hebreus e nós estamos no 12º capítulo. Já pensou o que é isso? Viemos passeando lá desde o capítulo 1 até o capítulo 11, que nós conversamos semana passada, falando sobre os grandes heróis, os heróis da fé. Hoje nós vamos ver como é que o autor vai começar a concluir o seu sermão. Ora, por que eu estou dizendo sermão? Porque o livro de Hebreus é um sermão, é uma mensagem, é um tratado. E nas as aulas presenciais, eu ouvi uma coisa que eu quero compartilhar com você, achei legal, até comentei que ia falar com vocês aqui. Hebreus, vou colocar aqui, capítulo 12. Sabe, um dos alunos dedicados, né, que eu tenho nas nossas discussões lá, ele falou assim, isso está parecendo uma monografia. Achei legal que ele falou isso. Aí eu falei, mas qual é o seu argumento? Tem que respeitar, né? Porque eu tenho alunos que são doutores, outros são mestres. Nesse caso, ele é o mestre. Aí ele falou, não, porque tem a citação aí. Tem várias citações, tem citação de Gênesis, tem citação de Provérbios, tem citação de Jeremias, por exemplo, tem citação de Levítico, né? Então, o autor não apenas apresenta um sermão, mas ele faz um tratado. Ele desenvolve o raciocínio de estimular aqueles irmãos que estavam deixando a fé em Cristo e voltando para o judaísmo. Você sabe que é isso, né? Em essência, o livro de Hebreus é isso. As pessoas seguiam a Cristo. Estão seguindo a Cristo. Eles seguiam a Cristo, o Cristo ressurreto. O judaísmo, todo aquele ritual, toda aquela apresentação litúrgica do judaísmo caiu por terra quando Jesus veio. Eu vou colocar aqui para você lembrar que é o judaísmo. Então, Jesus era judeu, o caminho natural era os judeus irem em sentido dos cristãos. Mas o que estava acontecendo? Por causa da perseguição, por causa da mão forte de Roma, que não colocava o cristianismo
como uma seita do judaísmo, eles estavam perseguindo os cristãos. E o que estava acontecendo? Alguns cristãos estavam voltando ao judaísmo. Então, esse tratado, essa mensagem, esse sermão, é para estimular os cristãos a permanecerem firmes em Cristo, ainda que eles tivessem que sofrer perseguição, tanto do judaísmo quanto do Império Romano. Por que que isso tinha que acontecer? A gente viu semana passada, né? Como é que eles conseguiriam isso? Só através da fé. Só por meio da fé é que eles conseguiriam isso. Então, nós vimos semana passada que a fé não é uma varinha de condão, não é uma mágica para você arrumar uma capa de proteção ou um escudo protetor em que nada vai ocorrer com você. Não, não. A fé é algo que vai mexer com a sua estrutura. A fé vai mexer com o seu coração. E vai firmar. Sabe quando a pessoa teimosa, intrépida, ela determinada, porque a fé tem a ver com isso, de agarrar-se firmemente em que você coloca a sua fé. Em que a gente coloca a fé mesmo? A nossa fé está firmada em Cristo. A fé de um cristão está firmada nos valores de Cristo. Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi preparar-nos um lugar básico, simples, mas verdadeiro. Quem crê em Cristo, crê no poder da ressurreição. Quem crê em Cristo é uma nova criatura, porque Cristo passa a morar em nós, dentro de nós. E isso é que nos impulsiona a continuarmos falando para as outras pessoas sobre o poder da ressurreição. Vamos olhar aqui, no capítulo 11 ainda, você viu que, eu falei isso também semana passada, que a Bíblia não foi separada em capítulos e versículos. E o capítulo 12, na verdade, é uma continuação do capítulo 11. Aqui no capítulo 12, ele vai fazer duas apresentações, duas metáforas para estimular os cristãos, para estimular a mim, para estimular você que teme ao Senhor, que está passando por dificuldades. Duas metáforas que ele faz para que a gente aprenda a lidar com os nossas angústias, nossos sofrimentos. A primeira, vou tentar fazer aqui, para você me acompanhar aqui, eu espero que você acompanhe. A primeira metáfora que o autor vai fazer é de um corredor. Ele fala alguma coisa parecida com o que um atleta vai fazer durante uma maratona. Vamos abrir e vamos conferir. Confira comigo como é que ele vai desenvolver isso de 1 a 3. Você vai ver como é que ele vai fazer uma metáfora com um corredor, né? Ele vai dizer assim: portanto, ou seja, a conclusão do que acabou de falando sobre fé. Ele vai falar: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e eu quero convidar você a imaginar um estádio, né? Um estádio olímpico. Vamos pensar aqui, eu vou fazer um estádio olímpico aqui para você. Caramba, parece o estádio olímpico de Roma. Então, os caras corriam, né? Faziam aquelas longas corridas e faziam uma maratona e terminavam lá no estádio. E ele vai dizer que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas seriam essas? Ah, meu querido, as testemunhas que a gente vê ali com clareza são Noé, Abel,
Moisés. Essa gente está na galera. Imagina essa gente na galera falando: vai, continua, persegue, continua, seja determinado, tenha força. Olha o exemplo que eu te dei e continue batalhando para que você possa vencer todas as dificuldades da sua vida. Essa é a imagem que ele vai falar. Vamos continuar. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Ele vai falar: a gente tem que se livrar para continuar essa corrida. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Viu? Às vezes a gente não segue um pouco mais adiante, a gente não desenvolve um pouco mais a nossa fé, porque a gente fala: não estou aguentando correr, estou cansado. Mas um atleta, na verdade, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, e aqui ele vai falar sobre isso. Eu acho brilhante essa forma de apresentar do autor dos Hebreus. Ele vai dizer, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu não sei se você já participou de algum tipo de competição e tem uma hora que você fala: não vou aguentar, estou desanimado, estou cansado, isso não vale a pena. Mas há alguma coisa dentro de você tem que falar assim: isso vai valer a pena, olha o prêmio que eu vou ganhar, olha quem está torcendo por mim. Eu me lembro de uma competição que eu participei e eu estava muito exausto, muito cansado, muito cansado. Mas meu filho era bem pequeno e estava na arquibancada com a minha esposa. Aí eu falei: eu não posso fazer feio, porque meu filho está me vendo. A mesma coisa acontece aqui. Aqui o autor está dizendo: essa gente toda fez o que não imaginava fazer, porque eles não perderam o foco. E qual era o foco de cada um deles? O foco é Jesus. Esse é o estímulo do autor aos Hebreus para aqueles primeiros cristãos. Esse é o estímulo do autor aos Hebreus, inspirado por Deus, para todos nós que passamos por dificuldades, por problemas, por desafios. Ele fala: larga o pecado, larga essas coisas que fazem com que o peso seja grande demais, tira o agasalho, tira tudo e corre. É você e a corrida que está proposta para você. Eu não sei qual a corrida que você tem que enfrentar, mas eu sei o quanto é difícil nós vivermos pela fé. E é assim que o autor vai apresentar a sua primeira metáfora. Deixa eu colocar aqui para você o que eu li e o que eu achei interessante. A primeira coisa que o autor vai falar, você pode acompanhar aí no texto, de 1 a 3, ele vai dizer: livremo-nos. Então a gente precisa se livrar. Tem algumas coisas que a gente tem que deixar de lado, sabe? Algumas coisas que fazem só peso, que não importam para essa corrida. A segunda coisa que ele fala é que depois que a gente se livra, a gente corre. Corramos, ele vai dizer, livremos-nos de todo o peso, de todo o pecado que nos amarra, que nos prende, que nos segura. Mas vamos correr. Mas ele vai dizer uma terceira coisa. A terceira coisa que ele vai falar foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a quarta coisa que ele vai falar é que a gente precisa pensar. O autor deixa muito claro isso. Eu penso na minha tarefa, eu sou o corredor, tenho que correr. Eu penso na minha tarefa, eu lembro do foco, o foco é Cristo. Eu corro
porque eu penso na tarefa, porque eu tenho foco. E eu tenho que me lembrar que eu tenho que me livrar de algumas coisas. A ordem pode ser a que você achar melhor, mas a verdade é: livre-se das coisas que te atrapalham. Algumas coisas atrapalham muito a gente. E você vai ver mais à frente que não são pessoas. Não são pessoas. Ah, tenho que me livrar da minha esposa, tenho que me livrar do meu marido, não sei o quê. Não, os problemas não são os que estão do lado de fora. Os problemas maiores são os que estão dentro de nós. A gente precisa correr. A gente precisa ter um foco da corrida. E o foco é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas tem uma segunda metáfora. A segunda metáfora é ainda mais assustadora. Que se a primeira é corrida, a segunda metáfora, eu vou colocar isso daqui, eu não devia colocar, eu vou colocar isso, mas vou botar outra coisa também. Vou botar o cabo de vassoura, que vai te lembrar casa, né? Cabo de vassoura, lembra casa e tudo mais. Mas vou colocar uma coisa que vai te lembrar mais, e acho que vai ser mais didático para você. Chinelo. Por que eu estou fazendo isso, né? Chinelo, o que tem? Aqui eu fiz ao contrário. O que tem chinelo a ver com isso? Sabe o que tem? É porque, eu não sei se você é dessa época, mas quando o chinelo voava na minha casa, era porque a gente ia apanhar. E a segunda metáfora que o autor vai falar é da relação de pai e filho. Sabe? A segunda metáfora que o autor vai falar, coloquei a vassoura aqui, porque meu pai tinha um código lá. Quando a vassoura estiver atrás da porta, vai dar ruim para vocês. Então a gente não queria deixar de jeito nenhum a vassoura atrás da porta. E o chinelo, na verdade eu não apanhava com chinelo, eu apanhava com cinto, né? Mas eu coloquei o chinelo para ser politicamente correto. Você vê que hoje fala que não pode bater de jeito nenhum. E aqui o autor está dizendo que, e usando inclusive o livro de Provérbios, hein? Ele está citando o livro de Provérbios. Ele vai dizer que o pai que ama é o pai que corrige. Sabe? Porque o pai que corrige é o pai que pensa no filho amanhã. O pai que não corrige, ele não está pensando no filho. Ele não está pensando na educação do filho. Quem ama, educa. E é isso que o autor está querendo dizer. Olha o que ele vai dizer aqui. Eu vou abrir aqui as escrituras para você conferir comigo. A partir do versículo 4, ele vai dizer: na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Aí ele faz a citação de Provérbios, capítulos 3 e 4. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Por isso, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? É muito interessante que ele está dizendo as dificuldades da vida, os problemas que a gente tem na vida. Tiago também vai falar mais ou menos isso. Vão nos aperfeiçoando, vão nos moldando, vão dirigindo o nosso caráter, a fim de que nós cresçamos. Crescer espiritualmente é crescer também moral, física e materialmente. Isso é um processo que a gente precisa desenvolver com o Senhor. 4 coisas também eu anotei aqui para que a gente pense muito bem no que Deus tem feito conosco. Eu não sei qual tipo de dificuldade que você tem, eu sei a dificuldade deles lá. A dificuldade deles era largar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Por que eles estavam fazendo isso? Porque aqui no cristianismo eles estavam sendo perseguidos. Judeus estavam deixando de tratar bem os judeus cristianizados. Então, eles não tinham mais com quem fazer negócio, eles não tinham mais com quem trocar informação, eles tinham que começar uma vida completamente nova. E aqui o autor de Hebreus está falando, você precisa encarar
as dificuldades de frente, com coragem, com a determinação, como um corredor. E você precisa encarar. Só corrige quem ama. Deus nos ama muito e Ele quer corrigir o nosso rumo e aperfeiçoar e dar musculatura à nossa fé com as dificuldades. Não pense que Abraão conseguiu ser o pai da fé porque de repente Deus vai e fala: me dá seu filho, seu único filho. Não. Veja todo o processo que tem até Deus fazer esse teste com Abraão. Deus não vai dar, como diz lá 1 Coríntios, Deus não vai dar mais do que a gente pode suportar. Mas junto com a tentação, com a provação, Ele vai dar o escape para que a gente possa suportar. E isso vai nos dar experiência para que a gente possa enfrentar as dificuldades vindouras. 4 coisas eu quero destacar também nessa perspectiva da relação entre o pai e o filho e sua educação. Essa semana até escrevi sobre isso, um jeito didático que meu pai teve de me afastar de motocicleta. Essa é uma história que eu acho muito curiosa, é uma coisa muito peculiar, que meu pai, que trabalhava em hospital, ficou preocupado comigo, mas ele era um homem de educação, né? Muito pequena, né? E didaticamente, ele me levou, adolescente, pré-adolescente, me levou para o trabalho dele. E trabalhava na necrópsia. Você sabe o que é isso? No lugar onde ficam os defuntos lá do hospital. Era o Hospital Geral de Bom Sucesso. Ele pediu para que eu abrisse uma das gavetas, eu não tinha ideia do que era. Quando eu abri, tinha um rapaz mais ou menos da minha idade, todo desfigurado. Na época não podia usar capacete nem tudo mais. Aí meu pai falou, esse aí caiu da moto. Imagine como foi aquela noite no hospital para que eu dormisse. Obviamente, eu não dormi e isso ficou na minha mente e até hoje eu não sei guiar, não guio, nunca aprendi a pilotar uma moto. Talvez eu tenha que passar por uma terapia para vencer isso, mas é só para você entender como, na verdade, meu pai não estava querendo fazer um filme de terror comigo, hoje eu entendo isso perfeitamente, não era uma tortura, mas era mostrar que a consequência daquela época de ter uma moto eram consequências, poderiam ser gravíssimas, como aconteceu lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde ele trabalhava. 4 coisas, então, eu quero destacar com você aqui. A primeira, número 1. Nessa relação de amor, sempre há correção. Não tem esse negócio de, sou o filho preferido por Deus e Deus não vai me corrigir. Cuidado, se não corrige, não ama tanto assim. Porque o pai que ama, o pai corrige. A segunda coisa que eu preciso dizer para você, que nem sempre é a questão de apanhar, nem sempre é a questão de botar de castigo, mas uma questão que não pode faltar de jeito nenhum é disciplina. Como é que você aprende a ter disciplina? Com exigências. Por que você tem que acordar e escovar os dentes? Porque lá atrás seus pais falavam, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, até que isso se automatizou em você. E aí você cresceu um pouco e foi ao dentista, teve que arrancar o dente e descobriu qual era o segredo de escovar os dentes sempre, para preservar a sua saúde bucal. Veja que isso parece um castigo no passado, mas, na verdade, era uma preservação da sua saúde. É muito interessante a gente pensar nisso. É a mesma coisa de você ir para uma academia e você sofre, você sua, você malha. Aí é muito interessante que as pessoas às vezes colocam na rede social. Tá pago. Como se estivesse devendo, né? Então tá pago. Por quê? Porque ela determinou isso. E aquele sofrimento que ela passa na academia, ela sabe que pode dar e vai dar resultado no final, mas é um processo. Então tem que ter correção,
tem que ter disciplina, e tem uma terceira coisa que você precisa saber quando está sendo disciplinado: você tem que suportar. Consciente disso, eu suporto. Porque eu sei que eu tenho uma meta, que eu tenho um objetivo e que eu tenho que passar pelo lamaçal para chegar lá do outro lado. Eu suporto o lamaçal. Não é que eu gosto de lamaçal, não, mas é que o lamaçal está no caminho, eu tenho que atravessar aquilo e eu vou atravessar, porque meu objetivo não é o lamaçal, é chegar lá na frente. Entende? Então, correção, disciplina, suporte, e tem uma quarta coisa que hoje, mais do que nunca, precisa ser valorizada. É o respeito. Isso aqui me lembra muito a época também do quartel. No quartel, a gente aprende lá: ordem errada não se executa. Mas um superior hierárquico, quando dá uma ordem certa, você não questiona, você obedece. E vejam, a gente tem um superior hierárquico. Quem é esse superior hierárquico? Jesus. Quando Jesus faz com que nós passemos por algumas provações, na verdade, ele está reforçando e fortalecendo a nossa fé. Eu precisava muito destacar isso para você, porque algumas vezes o evangelho fica barato, fica barateado nos discursos que a gente ouve aí fora. Mas quem olha Hebreus capítulo 12 vê que não se conquista, você conquista a sua graça, você conquista a bênção de Deus, você conquista vitórias incríveis, mas essas conquistas você ganha, você recebe por Cristo, pela graça de Cristo. Mas seu desenvolvimento da fé é um processo. É o processo que a gente chama de processo de santificação. E esse processo só encara quem está tendo Jesus como alvo, como objetivo maior da fé. Portanto, eu quero dar destaque a você a mais 4 coisas. Fechando tudo isso do capítulo 12, eu espero que tenha ficado claro para você. E aqui é muito interessante o que ele vai dizer. Vou botar número 1, número 2, número 3 e número 4. Bem, como é que a gente vai conseguir suportar um momento como esse? Bem, o autor vai dizer, eu vou ler e depois eu cito as quatro coisas para você. Ele vai dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie antes dele seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Então, 4 coisas. Primeira coisa que ele fala é para a gente se fortalecer. Fortaleçam-se. A gente mutuamente vai fazer isso. A outra coisa que ele vai falar é: crie condições. Por que ele vai falar isso? Porque ele vai falar, os mancos aplanem os caminhos, facilitem a vida dos outros que têm mais dificuldade que você. Está escrito aí na Bíblia. Confira aí para ver se não é isso. Depois ele vai dizer, além de se fortalecer, você precisa se esforçar.
Esforcem-se. Você precisa se esforçar. E, finalmente, ele vai dizer que a vida cristã é comunitária. Eu tenho que aprender a cuidar. A me cuidar e ajudar a cuidar do outro. Vejam, esse é o grande ensinamento de Hebreus, capítulo 12. A minha oração é que Deus te abençoe e que nós consigamos nos fortalecer, criar condições, nos esforçar e cuidarmos uns dos outros. Até a próxima semana.